Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos dois artigos, os artigos 226 e 227. Como de costume, nós iniciamos a aula lendo o dispositivo legal, começando aqui pelo 226, que diz que o juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e as sentenças no prazo de 30 dias. Então, o juiz proferirá despachos em 5 dias, decisões interlocutórias em 10 dias, sentenças em 30 dias. Vamos agora à explicação, depois a gente avança para o 227. Bom, o que eu gostaria de destacar aqui para vocês? Em primeiro lugar, lembrem-se que esses prazos aqui do juiz são impróprios, tá certo? Você sabe o que são prazos próprios e impróprios? Nós já vimos aqui no curso, tem uma aula na qual nós tratamos essa distinção. Vou falar de forma bem breve agora, mas recomendo a vocês voltarem aí nesse curso para poder aprender essa distinção com mais propriedade. Lembrem-se que nos prazos impróprios, o juiz, mesmo que esgotado o prazo, ele ainda tem o dever de praticar o ato processual. Então, não extingue para o juiz o direito de praticar o ato processual, pelo contrário, ele continua com esse dever. Aliás, é óbvio, né? Imagina, se o juiz perde o prazo, aí ele nunca mais vai decidir. Nós precisamos da tutela jurisdicional. Então, mesmo se esgotados esses prazos que estão aí na tela de vocês, o juiz continua com a responsabilidade de praticar aquele ato processual, de realizar aquele pronunciamento judicial, tá? Então, seus prazos são impróprios. Vamos lá, o que mais nós temos aqui? Em segundo lugar, eu destaquei aqui para vocês que os prazos eles são contados apenas no que toca aos dias úteis. Isso decorre do artigo 219 do Código de Processo Civil, também estudado aqui no curso. Mais uma vez eu friso para vocês. Olha a importância do estudo sistemático do código. O estudo de um dispositivo nos ajuda a compreender outro. Diz aqui que, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Veja que nós estamos diante de um caso em que há uma contagem de prazo em dias, sim, foi fixado em dias, nos 3 casos em dias, estabelecido por quem? Por lei, nós temos uma lei aqui estabelecendo prazos em dias, então nós só computamos os dias úteis, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil após a conclusão. Então, o servidor faz a conclusão para o juiz, entrega aquele processo para que o juiz decida e, no dia seguinte à conclusão, inicia-se a contagem do magistrado, tá certo? Não se conta o dia da conclusão propriamente dita, mas só a partir do primeiro dia útil seguinte. O que nós temos aqui também? Pessoal, aqui, esse artigo 226, precisamos gravar, tá bom? Precisamos gravar esses prazos. É decorar mesmo, é aprender, porque isso aqui cai em prova, tá? Então, vamos lá. Despachos, nós temos o prazo de 5 dias. Decisões interlocutórias são 10 dias. Sentenças são 30 dias. Percebam que existe aqui uma gradação conforme a complexidade do ato. Presume-se que a sentença seja mais complexa que a decisão interlocutória e que a decisão interlocutória seja mais complexa que o despacho, ao menos em regra é isso que nós temos. Então, veja aqui que, olha, para o despacho são 5 dias. 5 dias, o mínimo aqui. Depois passa para 10 dias e, por fim, avançamos aqui para a sentença que tem o maior prazo, que é o prazo de 30 dias, perfeito? É necessário aqui ler e reler a fim de gravar. Perfeito? Avançamos agora ao estudo do artigo 227. Diz aqui que, em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos, aqui está
submetido. Então, em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Pessoal, vamos lá. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, que é uma regra que vale para qualquer grau de jurisdição e que ela depende do quê? De um motivo justificado. Então, a fim de que o juiz exceda os prazos que acabamos de estudar, ele precisa ter um motivo justificado e apresentar esse motivo justificado. O que é um motivo justificado? Motivo justificado é um evento alheio à vontade do juiz que o impediu de decidir dentro daqueles prazos que estudamos no artigo 226. Então, a fim de que o juiz exceda o prazo do artigo 226, ele precisa apresentar um motivo justificado, que consiste em um evento alheio à sua vontade e que o impediu de decidir dentro daqueles prazos. Perfeito. Vamos imaginar aqui exemplos do que consistem aqui motivos justificados para que o juiz exceda o prazo. Em primeiro lugar, primeiro exemplo aqui, inexistência de assistente jurídico. Imagina que o juiz está sem a equipe completa. Isso aí, naturalmente, afeta a sua produtividade. Então, ele pode justificar, por exemplo, olha, eu estou sem a equipe completa. Isso aqui dificultou a produtividade e me impediu de sentenciar, de decidir dentro do prazo. Outro exemplo, imagina o excesso de serviço. Ninguém é obrigado a fazer o impossível. Imagina que tem um volume de serviço tão grande ao ponto de ele não conseguir superar esse volume de serviço, de ele não conseguir respeitar os prazos que são estabelecidos ali no artigo 226. Então, o excesso de serviço, a inexistência, por exemplo, do assistente jurídico, ele está sem, está vago o cargo dele, isso aqui, naturalmente, é um motivo alheio à sua vontade que justifica que ele exceda o prazo processual. E detalhe, verificamos aqui também que esse artigo 227 estabelece que ele pode exceder o prazo processual por igual período, ou seja, de novo, dentro daqueles prazos do artigo 226 que já estudamos. Veja, pessoal, que nós temos uma pergunta interessante a fazer diante desse contexto. Ora, se os prazos do juiz são impróprios, então se eles são impróprios, ele pode excedê-los sem que esteja impedido de praticar o ato depois? Se eles são impróprios, qual que é a importância de ele justificar o motivo pelo qual está excedendo o prazo? Ora, se ele pode praticar depois de excedido o prazo, porque o prazo é impróprio, ele não está impedido de praticá-lo, para que ele justificaria o motivo de ter excedido aqueles prazos do Código de Processo Civil? Pessoal, a resposta é muito simples. A resposta é o seguinte: o juiz está ali se precavendo, evitando penalidades na esfera administrativa. Porque o artigo 235 do CPC diz que qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Então, perceba que, no prazo impróprio, ele, naturalmente, não impede o juiz de praticar o ato, mas o desrespeito ao ato pode gerar uma penalidade na esfera administrativa. E para se precaver de qualquer tipo de representação na sua corregedoria ou no CNJ, para se precaver de qualquer tipo de penalidade administrativa, o juiz se embasa no 227 para justificar o motivo ali de exceder o prazo processual, tá bom? Então, pessoal, é isso, esses dois artigos aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam, por favor, o vídeo, nos ajudem com o engajamento, tá? Compartilhem, comentem os vídeos, nos ajudem a crescer. Nos vemos, se Deus quiser, na próxima aula.